Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio. Estamos começando mais um O Santo Podcast. Na minha direita, Giovanni Claudino. Que felicidade estar aqui mais uma vez, João, contigo e com todo esse povo nos assistindo. Bom demais, não é? Isso é bom demais. Eu não sei até quando eles vão aguentar a gente. Não, mas nós já estamos na quarta temporada. 71 horas eles já nos acompanharam. Sim, né? Isso sim. é bom demais. Isso né? é ótimo. Isso é bom demais. Isso é ótimo. Nós estamos aqui no estúdio do Belas Artes, em Joinville, Santa Catarina. Estamos muito felizes nesta quarta temporada do Santo Podcast. Inclusive, né, Giovanni? Vários irmãos já estão passando por aqui, ainda vão passar nessa temporada. E muitos desafios, muitos temas incríveis que, inclusive, é o que a gente vai falar no episódio de hoje também. Enfim, vai ser daqui... Pra cima pra ou cima. pra baixo. Pronto. Pode ser também. A gente precisa falar sobre tá? A gente precisa sobre falar. Não, calma. Peraí. Então você seja muito bem-vindo a mais um episódio do Santo Podcast. E assim, né? Nós estamos pras rádios no Brasil. E você que também tem uma rádio quer trazer o Santo Podcast, fique à vontade, entre em contato com nas nossas redes sociais, que inclusive temos mais uma boca aberta, Giovanni, para pingar. Achamos embaixo da ponte. Isso. O menino disse que sabia fazer um negocinho, a gente vem. Porque um tava pouco, né? Um tava pouco. A ousadia é a nossa força. Exatamente. Tá? O menino lá não estava pedindo aumento, a gente fez o quê? Contratou outro. Porque a gente quer se incomodar. Não, a gente quer se incomodar. A gente quer tragédia. Um abraço pro nosso glorioso Fábio, bênção demais, e também pro Eric que está aqui com a gente, faz parte da equipe do Santo Podcast. Comem, tá? Comem? Comem. Tá. Fomos numa pizzaria um dia desse aí. Tá. Era meia-noite e os pizzaiolos não aguentavam mais. Os caras começaram a desligar a luz. E aí eles descobriram que não era culpa minha. Pronto. Tipo, porque, né? Tinha alguém. A guriadinha ali era boa. Tinha Giovanni Claudino, nós estamos com grandes mantenedores desse projeto que tem, enfim, possibilitado tudo isso para nós, né? E sempre cabe mais, tá, John? Com certeza. Então, a gente quer agradecer, em primeiro lugar, Belas, que tem essa infraestrutura maravilhosa e nos cede, né? Boa. Nos abençoa com isso, então muito obrigado. Milo, Dalmarco, Fagerflex, Dona Preço Único, falei com ela hoje. Olha! Que já está na agenda da próxima semana aí. Workplace e Salazar Imóveis. Esses são os irmãos que têm nos ajudado, nos abençoado e entenderam um projeto do Santo Podcast, que é de levar a mensagem para frente. Eles entenderam que eles não podem ir, então eles estão investindo nesse canal aqui para levar a mensagem do Senhor para frente. E tem sido uma bênção. E acredito que na semana que vem, Best Cell. Best Cell, maravilhoso. Vai estar com a gente aí, se Deus quiser. E tem a Vicenza também. Também a André e o da Best Cell é o Tanaka. Vamos lá. Giovanni Claudino, quem nós estamos recebendo nessa... Nós estamos numa noite aqui, né? Não sei o horário que você vai ouvir. Não sei o dia. Não sabemos o dia também. Mas quem nós estamos recebendo hoje aqui? Um cara que eu acompanho ele há 14 anos. Tem sido referência para mim. Tá. Pai de 3. Tá. Aí não. Segurei no 2 aqui. Theo Bernardes. Pronto. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, tá? Pela acolhida. Seja bem-vindo aqui no Santos Podcast. Pessoal, me sinto muito à vontade aqui. Obrigado pela honra de estar aí junto com vocês. O trabalho excelente que vocês têm feito. E dá trabalho, viu? Dá, né? Impressionante. A gente está aqui e percebe como tem gente dedicada, envolvida. E é muito legal isso. É uma correria só, né? Parabéns, gente. Muito legal. Então, Valeu, por favor, invistam em nós. O cara já faz, ele tem um QR Code aqui passando. Tem aqui um QR Code, vai lá, Pix. Não, mas é verdade, tem muita coisa envolvida que, obviamente, né, quem está ouvindo vai pegar já o material pronto. Isso mesmo. Mas o Senhor tem nos dado graça a passar por desafios. Hoje nós vamos conversar com o nosso irmão amado aqui, que eu estou conhecendo já pela segunda vez, estou tendo um tempo de mesa aqui com o Theo. E hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente, que eu vou crescer, aprender, ser edificado através do irmão e também através do que o Senhor tem para fazer nessa noite aqui em Joinville. Bom,
O tema é muito importante, o tema é pouco falado, né? Polêmico, né? Polêmico também, que é sobre a governança, né, na igreja, olhar, que eles falam também a governança eclesiástica, né, para ficar Sim, um pouco, né? Tá mais crentez. Um negócio mais rebuscado, né? E isso é bem importante, é um tema bem importante. E acredito que muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas se afastaram da comunhão dos irmãos por não entenderem, inclusive, em que tipo de governo que eles estavam caminhando na comunidade de fé local, enfim. E eu tenho certeza que vai abençoar demais a sua vida. Bom, iniciando, Giovanni Claudino. Então, a gente vai falar sobre um texto muito, muito bacana e importantíssimo para as igrejas, que é 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler do 1 ao 15, John. Vamos lá. Só para a gente Esse vai ser um paninho de fundo que vai só guiar mais ou menos a nossa linha de pensamento, mas eu tenho certeza que vai já te edificar muito. Preste muita atenção. Exatamente. Só deixa eu abrir aqui que falhou minha Bíblia, tá? Tá. Então é assim, coisa de Aquele, crente, coisa aquele ao vivo. aplicativo, A né? Bíblia é Isso. infalível, mas o aplicativo... Isso, o aplicativo não. Maravilhoso. Timóteo 3, 1 ao 15. Isso. Pronto. Vai. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele e toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, e depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Eu escrevo essas coisas, embora espero vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Amém. Amém. Bom, Theo, o que você pode dar um paninho de fundo para quem está ouvindo, que já ouviu aqui o termo bispo, o termo diácono, como governar a igreja de Deus se não governa a própria família, mas enfim, como governar a igreja então, partindo desse princípio mediante a Timóteo aqui, ó, Paulo mandando essa recomendação para Timóteo. Vamos lá. Esse é um dos textos do Novo Testamento onde a gente vê a preocupação dos apóstolos, né? Tem outros textos, a gente vai ver texto em esse daí foi 1 Timóteo 3, tem 1 Timóteo 5, tem 1 Pedro 5, tem Tito capítulo 1, tem Hebreus capítulo 13, tem uma série de textos que vai nos mostrar, fora Atos, né, que tem várias passagens, depois a gente vai entrar lá, mas que vai falar um pouquinho para a gente como é o governo que Deus estabeleceu para a sua igreja. Né? Paulo vai dizer lá em Atos capítulo 20 que a igreja é de Deus. Né? Então a igreja não é da gente. Logo a gente tem que proceder conforme Deus estabeleceu. E é isso que Paulo fala para Timóteo aqui no final dessa passagem que o Giovanni leu.
dizendo, olha, eu tô te escrevendo para que se eu tardar, você saiba como você deve proceder. Então, existe um proceder devido, então estabelecido pelo Senhor para a sua igreja. Tem uma regra, então. Tem uma regra, né? Tem um dono na igreja, tem um patrão na igreja, né? Tem um noivo, a noiva tem um noivo. E não é o pastor. Não é o pastor. Né? Então, assim, a gente precisa estudar com bastante cuidado, zelo, porque a gente vai ter que prestar contas. Aliás, desde o Antigo Testamento, se a gente começar a perceber, Deus várias vezes chega e estabelece, mostra pra gente como a gente deve proceder. Então, por exemplo, foi assim na arca, se eu não me falha a memória, em Gênesis capítulo 6, ele falou, tu vai fazer a arca assim, 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 e depois o Noé não chega e fala assim, Deus, só dá um tempinho aqui que eu tive uma ideia melhor que a sua. Ou, o seguinte, o senhor fechou aqui, deu um ponto final, mas deixa eu meter uma vírgula aqui, vamos lá que eu tenho umas ideias originais também que podem bombar o negócio aqui, fazer disso aqui o Titanic. Né? Ele não foi como os pedreiros de hoje em dia que pegam a planta e dizem, dá de fazer diferente aqui. Não. Tu vê assim, e a mesma coisa no tabernáculo, tu vê Deus mostrando para Moisés o modelo e Moisés, ok, entendi, vamos fazer exatamente. Né? Tinha uma forma de fazer. Então, nós sermos fiéis é a maior necessidade que a gente pode ter diante do Senhor, certo? Ser fiel. E fiel não só contra o pecado, mas fiel exatamente ao que Deus desenhou para a nossa vida, para a sua igreja e para tudo. Ou seja, a gente ser reprodutores desse modelo que Deus tem no coração. Nesse aspecto, Deus, quando vai estabelecer a sua igreja, ele vai estabelecer um governo. E aqui é importante fazer uma rápida definição do que é esse governo da igreja. A gente vê ministérios na igreja, de serviços, de socorros, dons, talentos, vocações. Efésios capítulo 4 vai falar deles e outras passagens também, Paulo aos Coríntios. Mas quando fala de governo, fala dessas pessoas em cujos ombros pesa a responsabilidade de governar no sentido de dar orientação, de dar condução, de tomar decisões que vão afetar a vida dos membros. Então, de conduzir, vamos dizer assim, debaixo da batuta do Espírito Santo, a igreja que pertence ao Senhor. Então, necessariamente, nós até estávamos comentando aqui, antes de começar o programa, que às vezes a pessoa tem um chamado e não necessariamente ela vai ter que se enquadrar como as duas categorias que o Novo Testamento nos dá, que é presbítero e diácono. Ou bispo e diácono, porque bispo e presbítero são equivalentes, são praticamente sinônimos, né? Bispo tem a ver com a ideia de olhar, cuidando, supervisor, seria a tradução literal do grego, e presbítero tem a ver com ancião, alguém mais maduro que está cuidando dos outros. Então, não necessariamente, às vezes a pessoa, eu vou dar um exemplo, lá em Efésios 4 fala, Deus constituiu alguns para apóstolos, no sentido de enviados, de missionários, Deus constituiu outros para evangelistas, para profetas, para pastores mestres. Então, assim, às vezes a pessoa está lá, é um evangelista, não necessariamente ela é um diácono, não necessariamente ela é um presbítero. Então, ela está servindo junto ali, mas o foco e a prioridade do serviço dela não necessariamente passa por esse peso de pensar para onde que o Deus está conduzindo o seu rebanho agora. Né? Você acha que hoje muito se confunde isso e às vezes a igreja acaba colocando num lugar, por exemplo, de direcionamento, pessoas que o chamado para eles, né, o dom que Deus deu para eles, não é aquele que eles estão exercendo. Por exemplo, acontece muito antigamente assim, de família. Ou seja, o Theo é o pastor da igreja, o filho dele vai ser o pastor da igreja. O genro. O genro é o... Sim. E aí meio que se espalhavam tentáculos assim, e que às vezes, claramente, o cara, sei lá, o cara era o evangelista ali, mas ele não... O cara queria que ele ensinasse, que ele fosse mestre. Mas, cara, o evangelista precisava aprender com o mestre ali para poder pregar, para poder anunciar e tudo mais. Sim. E aí essas funções um pouco bagunçadas, você acha que hoje, até mesmo essa compreensão da igreja sobre essas funções, né, dentro do corpo de Cristo para que a igreja funcione, está um pouco meio confusas por conta desse início, assim? Sim, infelizmente sim. Primeiro porque se confundiu serviço com status, né? Tá. Isso daí tipo já, o título então, ali. Isso. Então, então assim, se você é só
Um diácono, você não é um pastor. Entendi, né? entendi. E agora estão até indo de novo, né? Tipo, não, eu sou apóstolo e não no sentido missionário, eu sou apóstolo. Sim. Tipo Eu Paulo, sou o 13º, né? Então tem isso daí, assim, essa questão do poder na coisa. Então, quando eu acho que aquilo ali me dá poder, ou de fato a gente está dentro de uma estrutura denominacional que aquilo gera status e poder, então aí as pessoas tentam se enquadrar naquilo para ser valorizadas, e às vezes não é o chamado delas, como tu bem colocou. Ou então você coloca as pessoas nas vocações equivocadas. Porque é como se fosse uma escadinha, ou uma escadinha hierárquica e tal. Então tem que passar por aqui, depois aquilo ali. E aí tem lugares com que o famoso crente de banco, né? Isso. Depois vai subindo as patentes, entre aspas, né? E vai, então o mesmo cara, ele é diácono, depois ele é evangelista, depois ele é presbítero, depois ele é, assim, mas afinal, essas coisas, o que ele é de fato, diante do Senhor. Entendi. E é interessante porque a igreja de Deus reconhece, a igreja de Deus reconhece quando alguém está na vocação para a qual foi chamado pelo Senhor, né? Isso é legal porque realmente, como foi falado, né? Parece ser uma empresa. E às vezes tem cara que nasceu para auxiliar, tem cara que nasceu para isso. E tem por que acontecer essa escada, né? Que essa escada mais prejudica do que ajuda. Porque aí o camarada deixa de fazer a função que ele era bom para fazer uma função que ele não é bom. Sim. E aí deixa de então e muitas vezes aquilo incomoda ele, é pesado para ele, desgastante para ele, porque ele não tem aquela vocação. E aí ele mesmo fala, quer saber, eu não quero mais saber de nada. Aí é que tá. E aí vão se desanimando porque ele não tá conseguindo desempenhar aquilo que a função exige. Isso. Né? É me colocar para fazer contas, assim, cara, vai ser difícil. Né? Então essa percepção é muito legal. Mas assim, quais seriam esses tipos de governo que a gente poderia passar para quem está ouvindo, meio que tentar identificar alguma coisa aí que ele já viveu nessa caminhada cristã? Basicamente, o Novo Testamento, né, o Espírito Santo nos ensina 2 vocações em termos de governo de igreja. Tá. E elas estão aqui na passagem, que seria primeiro bispo ou presbítero. E, em segundo lugar, diácono. Qual é o papel do presbitério? O papel do presbitério é zelar pela questão espiritual dos membros da igreja. Então, é o pastoreamento, o aconselhamento, a oração, seria essa caminhada junto, esse discipulado. Essa é a característica mais do presbitério, é buscar direção no sentido de como alimentar, é ser um bom dispenseiro. E a diaconia seria o complemento, porque os dois se complementam, no sentido mais palpável, mais tangível do trabalho. Então seria todo o equivalente para que aquilo pudesse acontecer. Sim. Tem que acontecer isso aqui. Nós somos pessoas espirituais, mas nós somos pessoas naturais. Então nós precisamos, chega alguém doente, o presbítero vai orar, conforme diz a carta de Tiago. Está entre vós alguém doente, chama os presbíteros e orem, né, por ele. Beleza. Mas e se Deus não quiser curar aquela pessoa de maneira sobrenatural, certo? Essa pessoa ela vai precisar de apoio na saúde dela, ela vai precisar ser visitada, ela vai precisar comprar medicação, será que ela tem o dinheiro? Será? Para a gente não incorrer no erro de 1 João. Pô, não adianta dar tapinha nas costas, Deus te abençoe, a pessoa está com frio, a pessoa está... Sim. Então, quem é que vai auxiliar e cuidar dessa parte de infraestrutura, dessa parte de socorro social, toda essa parte? Quem é que vai fazer acontecer? Quem é que vai... são os diáconos. Veja, então não são duas faces dessa moeda chamada governo da igreja. Uma não é inferior à outra. São só vocações distintas. É claro que muitas vezes você vai ver que o presbitério tem mais exposição. Por quê? Porque uma das funções é pregar, é proclamar, certo? Sim. Enquanto que às vezes a diaconia vai estar nos bastidores. Entende? Sim. Então... mas isso daí não é status. Pelo contrário, diante de Deus, quanto mais secreto, mais aprovado. Né? Sim. Quanto mais você fala, Tiago vai falar disso, não queiram muitos de vós ser mestres, porque vão enfrentar mais severo juízo. Então, aos olhos de Deus, assim, vamos dizer assim, e sob a ótica de Deus, é mais perigoso ainda, vamos dizer assim, você corre mais risco sendo um presbítero, né, do que um diácono. Então, em termos de distinção de honra, os dois são necessários para o bom andamento da igreja. Quando uma igreja desequilibra isso daí, ela começa a ficar muito presbiteral, vamos dizer assim, e pouco diaconal, a luz é ofuscada. Entendi. Então, o testemunho enfraquece também. Quando ela se torna muito diaconal e pouco espiritual, vamos dizer assim, pouco
também ela perde a função. Ela começa a virar o quê? Um sentido de ação social, um sentido de eventos, Sim. um sentido de... Entende? E perde a essência que é esse ensino e essa administração do Espírito Santo e da Palavra de Deus e da oração. Então, são duas coisas complementares. Tá. E além de ter apenas essas duas categorias no governo, é importante mencionar que elas são sempre plurais. Tá. Ou seja, você nunca vai encontrar na Igreja do Novo Testamento um presbítero e um diácono. Sempre são pessoas. Sim. No caso dos presbíteros, as passagens nos dizem que são sempre homens. Homens, logicamente, né, dentro do casamento, auxiliados pelas suas esposas. Sim. Na questão dos diáconos, aí você percebe, foi essa passagem de 1 Timóteo 3, que tem diáconos e fala especificamente das mulheres também. E o que dá a entender que poderia haver diaconisas, inclusive solteiras ou viúvas. Né? Mas basicamente são essas. E essas funções, esses irmãos presbíteros, esses irmãos diáconos, eles sempre são plurais. Tá. E eles sempre estão em condição coigual. Eles são conservos, vamos dizer assim. Certo? São pares. Não tem uma hierarquia ali. Dentro deles não tem essa hierarquia. Né? Tem pares que vão chegar a consenso, vão buscar a Deus, vão debater para ver quais seriam as melhores decisões. Claro que se forem micro decisões, logicamente que há ali uma alçada natural que a pessoa vai decidindo e sabe que vai compartilhar com os demais, mas decisões, à medida que elas crescem na sua importância, no seu raio de influência, elas têm que ser trazidas ao presbitério e debatidas. É isso que a gente vê na Bíblia. E é interessante isso também, porque isso é uma coisa que, naturalmente falando, a gente não pratica. Tá. O ser humano falando. O ser humano gosta de hierarquizar. E a Bíblia, o Novo Testamento, mostra que o governo não é assim, sabe? Agora, alguém vai me dizer assim, cara, mas sempre tem aquele que vai se destacar mais. Sempre tem aquele que é mais carismático, naturalmente falando é mais inteligente ou mais esclarecido. Sim. Ou tem uma personalidade mais efusiva, mais líder nato. Então, esse puxar cara, essa liderança. então na verdade isso daí é balela, porque daí no fundo vai ter um cara ali que vai ter uma cara de coletivo, mas vai ter um cara ou dois que vão... Entendeu? Vão, assim, vai ter uma cara coletiva, mas na verdade tem uns caras ali que dominam e todo mundo faz de conta que eles são iguais, mas na verdade tem dois caras ali que mandam, ou um cara só que manda. Essa é a tendência natural do ser humano. O ser humano tende a, primeiro, colocar num pedestal quem a gente sente mais simpatia, então dá mais corda para a pessoa, ou mais poder. E em segundo lugar, a gente também tende a competir, de certa maneira. Então eu vou levar minha ideia aqui, eu não quero que a minha ideia seja preterida em função da tua. Então, naturalmente, as coisas colidem e hierarquias começam a aparecer. A questão é que, de fato, não é o modelo de governo, o bíblico, não é, esse bíblico não é o mais fácil. Não é. Deus não falou assim, eu vou dar uma dica para meus filhos, eu vou fazer um modelinho mais simples, mais fácil. Não é. Pelo contrário, é o que mais vai exigir crucificação do eu. E se a gente não tiver, os presbíteros, os diáconos, não tiver debaixo da graça do Espírito Santo, é impossível replicar o que a Bíblia fala. Deus projetou a igreja de tal modo que ou a gente vive no Espírito, ou a gente vai fazer outra coisa que não é igreja. É impressionante isso daí. E a gente tem a tendência de dar um jeitinho. Mas é muito complexo aqui. Não tem as pessoas mais tão iluminadas como eu gostaria, né? Então eu vou dar o meu jeito. E aí a gente viu ao longo da história, a partir da morte dos apóstolos, do Cordeiro, né, os 12, a doutrina dos apóstolos, à medida que foi historicamente se afastando, os primeiros séculos, a literatura patrística ali, você começa a ver sinais de concentração de poder. De repente era um grupo de bispos, ou era um grupo de presbíteros, de repente tu vai ler assim, ele, o bispo de Éfeso. Você já percebe que tem um cara que ele está sozinho naquela posição. Então, e aí isso vai... Aí é que mora o perigo. E vai se intensificando. Quando chega lá no século IV, que o imperador romano Constantino se converte, ou dizem que se converteu, não sabe? Mas o fato é que ele oficializa, né, a religião oficial do império sendo o cristianismo. A partir daí, o bispo de Roma, que daí já tinha um cara, o bispo de Roma, que até então era aquele... Sabe aqueles filmes de Velho Oeste, cara, que tem
o xerife lá que Tá. ninguém quer ser o xerife, aí coloca a estrelinha no peito do cara e ele sabe que a bala já vai... Sim, vai comer solto pro lado dele. Basicamente, esse era a figura do bispo de Roma até a religião ser oficializada, assim. Tem um livro chamado O Livro dos Mártires, John Fox, ele mostra bem isso daí. Ó. Era direto, o cara às vezes não dava nem tempo de sentar na... Já ia pra eliminado. fita, já. Então, assim, meio que naturalmente falando, ninguém queria ser esse cara. Mas aí a gente vê que quando vira a chave, vira a religião oficial, da noite pro dia esse cara se torna a posição mais desejada. Ele começa a comer na mesa do imperador, ele ganha um anel do imperador, e aí é hierarquizado, porque é isso que a nossa carne faz, é hierarquizar e fazer ranking, né? E aí há uma concentração de poder absurda, a gente sabe isso ao longo da história, ao ponto de os próprios reis e tudo se curvar diante do Papa, e todos os desdobramentos trágicos e pecaminosos que houve dessa concentração de poder. Sim. Na Reforma Protestante, para resumir, a gente vê uma mudança radical disso, ou seja, um retorno, uma tentativa de retorno à Igreja original. Então o Papa, né, pelos reformadores, é totalmente demonizado, porque é um poder demoníaco, carnal. Então, então eles dizem, não, Deus é majestoso, Deus é soberano, Deus é... Então é só Cristo, é só a palavra que tem autoridade, são solas e tal. E há inclusive um reflexo na sociedade civil, onde vai se dizer, não, ninguém pode concentrar muito poder. Certo? Porque se só Deus é o poderoso, a gente tem que entender que nós somos pecadores pequenos e precisamos de freios e contrapesos. Sim. Né? Quando eu quiser me exceder no poder, o poder começar a ganhar o meu coração de maneira corrupta, eu preciso de alguém que... Agora, qual que é a curiosidade disso? A triste curiosidade, é que até hoje a sociedade civil ocidental que herdou isso, essa tripartição dos poderes, até hoje a sociedade civil reconhece isso. Por exemplo, o nosso governo civil dos países mais justos, né, reconhece isso. Cara, a concentração de poder faz mal. Sim. Tem que ter o judiciário, vamos repartir entre judiciário, executivo, legislativo. Ou seja, tem que desconcentrar, tem que fragmentar para que se um comece a se corromper, os outros dois, de alguma maneira, tentem frear. Tente frear ele e contrabalancear. E isso é tão legal, não cortando o raciocínio, mas é a expressão do próprio Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, há um diálogo e uma sintonia. É maior que o outro. Os três coexistem, tem uma relação perfeita entre eles. Isso é maravilhoso, porque a gente olha e fala, caramba, como assim não é maior que o outro, um não é mais importante? Como assim tem que batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não pode ser só no nome do Pai? Porque o Filho e o Espírito Santo, eles estão tudo em pé de igualdade, cara, né? E aí você já vê um desejo do Senhor de mostrar que, olha, nós somos um mesmo na pluralidade. Sim. Né? Se ele que é perfeito, né? Ele dialoga em comunhão, em sintonia, imagina nós que somos pecadores, né? Muito e legal. aí, curiosamente, a gente vê que na igreja, que deveria ser o lugar onde isso deveria ser mais sensível, essa desconcentração de poder, por alguma razão, essa tentação carnal entra e começa a virar, até mesmo para a sociedade civil, um ícone de concentração de poder. Concentração de poder. O cara ali é todo poderoso lá na paróquia, o cara ali é todo poderoso lá na igreja dele, para os fiéis dele. O que ele fala, a galera não questiona, a galera... E aí começa a ver isso que você estava comentando há pouco, John, de se entender serviço como status e poder, e aí eu assumo o poder, concentro o poder, e não só concentro, eu me apego a tal ponto que daí eu formo não mais um serviço, mas uma dinastia, certo? Eu estou aqui, então o meu filho também, independente da vocação que ele não tem opção ele também vai ser, E aí eu dou a cara para a igreja, o meu rosto está no outdoor, o meu rosto está na mídia social. E todos esses excessos que a gente tem visto por aí. Então, quando a gente volta para o texto bíblico, nos causa estranhamento, assim, né? Ué, mas engraçado, presbítero, diácono, isso
não é o equivalente né, na igreja A ou B. Tipo, um diácono, na verdade, na minha denominação, na tua, de repente não tem nada a ver. O presbítero também não tem nada a ver. Então a gente fica meio perdido quando lê o texto bíblico. Para você ver o quanto isso foi afastado do modelo bíblico da igreja. Né? Então... nessas funções, no nessas caso. Funções, A gente tem 1000 outras nominações, assim, né? Posições, enfim. Sim. Mas a gente se afastou dessa simplicidade e, no final das contas, são várias posições em pirâmide, em concentração. E aí é onde eu não preciso do Espírito Santo, certo? Porque eu consigo organizar, eu consigo ter voz de comando e descer rápido a minha decisão, a minha opinião, o meu projeto, a minha visão, como está tão em moda falar. E eu tenho um monte de gente que acata e é isso. E não tem ninguém ali para frear, por exemplo. Mas Deus conhece o que é o homem. E Deus sempre deixou claro que nunca foi do desejo dele concentrar poder em cima de um pecador. Deus sabe que dá isso. E, lamentavelmente, né, a gente vê isso tomando muito corpo, Theo. Né? Eu vejo poucas igrejas tendo esse presbitério, digamos, essa organização plural e equivalente. Plural, né? Eu vejo a maioria das igrejas o contrário. Eu vejo, por exemplo, tenho 40 anos de igreja. Eu vejo, por exemplo, eles fazendo troca de igreja por igreja. Como como se fosse um supermercado, sabe? Vamos trocar minha loja no teu supermercado lá, vamos trocar o meu carro no teu, sei lá, no teu arroz, como se fossem produtos, né? Sim. Que mal ou quais, porque talvez não é só um, de uma igreja ser do fulano ou do ciclano, lá é o Theo que manda, a igreja dele, e naturalmente ele vai colocar o genro lá dele, vai colocar o minha filho, cara, né? Vai estar no telão a cara do Theo, culto, né? Pastor Theo. Tá. Quais são os males que isso pode afetar a igreja de Cristo? Sendo que, né, no começo a gente falou que a igreja é de Cristo, não é dessas pessoas. Sim. Quais são os... Em primeiro lugar, assim, tem vários níveis de prejuízo, né? Em primeiro lugar, para a própria pessoa. Talvez ela seja a última que entenda isso, né? A própria pessoa que está nessa posição, ela é a primeira prejudicada, imediata, né? Porque ela está se colocando num papel que, naturalmente falando, Deus não projetou para ela, e ela nem tem, naturalmente falando, estrutura. Não tem autossantidade o suficiente para lidar com aquilo ali sem se contaminar. Então, facilmente ela começa a subir para o coração dessa pessoa, facilmente, né, eu diria quase assim, irremediavelmente, né? Começa a subir para a cabeça dessa pessoa essa ideia de não, realmente eu sou uma pessoa iluminada, realmente eu sou uma pessoa diferenciada, realmente eu sou uma pessoa especial. Eu sou acima da média. Eu sou acima da média. Deus fala comigo de uma maneira que não fala contigo. Então, se eu e tu entrarmos em discussão, eu vou dizer, não, mas... O Senhor falou comigo. Eu sou o pastor, né, cara? Quem é você, né? Quem é você? Então começa a ficar uma coisa assim, as próprias pessoas começam a perceber que alguém olhando que tem de baixo para concentração cima. de poder é alguém que está acima de você. Ele chegou onde você não está, então você tem que... E esse primeiro no coração dele, mas no entorno também começa a ver essa distorção. É uma distorção de direito e de juízo, porque de repente essa pessoa começa a estar acima dos outros seres humanos. Então, ela está acima da suspeita, ela está acima... se houver denúncia mútua... Não, mas quem é tu para falar do pastor? Né? Ungido. Então acaba que ele começa a ter um hiperdireito, certo? Ele está acima da lei, se alguém criticar outros homens, tudo bem, mas se criticar ele, opa, entendeu? É uma gravidade diferente, e aí vai, né? Então isso começa a gerar um círculo de injustiça e de idolatria na igreja, certo? E a terceira onda de prejuízo é no mundo ao redor, né? Ou seja, qual é o testemunho de Deus que essa igreja sustenta? E a gente vê bastante preocupação muitas vezes com o púlpito, né? No sentido de qual é o teor da doutrina e do ensino, né? Então a gente
tem um zelo, assim, opa, não pode falar abobrinha no púlpito, não pode, né? Sim. Mas aí todo o modelo está contaminado e ninguém fala disso. Aliás, quando eu comecei a estudar um pouco isso daí, eu percebi que estava entrando num campo extremamente silencioso. Ou seja, você vê livros sobre vários temas em abundância, mais especialmente. Mas aqui ninguém entra. Mais especialmente quando tem tantas passagens. Entrou um João 6 aqui. Né? Mais especialmente quando tem tantas passagens, assim, fartas passagens falando disso, né? Você pensa, poxa, é uma coisa muito bem prescrita pelas escrituras. E aí você vai ler na literatura e tem um vácuo. Parece que ninguém quer pôr a mão nesse assunto. Tá. Porque quem vai pôr a mão nesse assunto já vai mexer com interesses e poder e automaticamente já vai começar a ser taxado de usurpador, né? Você está falando que não está certo porque você quer estar lá no lugar dele, né? De novo essa ideia não, é o status que está lá, então eu quero derrubar o cara porque porque aí eu vou pro lugar tu quer o lugar, tu quer aquele lugar. Eu vou ser a estrela. As palavras. Veja a mentalidade por trás, né? Ou então, o Satanás tomou teu coração, tu está em rebeldia e toda essa situação. Acontece isso? Sem dúvida que acontece rebeldia, rebelião, ataques aos presbíteros. Paulo fala a Timóteo, né? Falou, não aceita denúncia contra presbítero, senão por 2 ou 3 testemunhas, não porque eles eram especiais, mas porque Satanás ia mirar nesses caras. E essa é uma outra característica grave de quando a gente concentra poder. É porque a gente facilita o trabalho do diabo, certo? Sim, quando está todo mundo construído derrubar em cima de uma coluna só, cara, se você quer derrubar o prédio inteiro, você vai mirar bem naquela coluna ali. E aí a gente vê tantos escândalos, tantas coisas, porque daí já é uma pessoa que está com o coração orgulhoso e sendo alvejada diariamente e sem que ninguém perceba que ele está debaixo de tentação, porque ele é um santo. Um santo incaível. E aí a gente está vendo tantos escândalos que têm acontecido por essa concentração. Então, isso é uma série de prejuízos e de problemas graves que a gente enfrenta. E um ponto também importante, e eu sempre tenho um grupo de homens toda segunda-feira e recebo muitas pessoas de outras denominações e tudo mais. Geralmente eles já chegam acusando o líder. O líder fez isso, o líder fez aquilo. Blá, blá, blá. Mas aí tem um outro ponto que eu acredito que, por sermos homens, ainda que estejam num presbitério, são homens. São. Sem dúvida. Né? E eu vejo a igreja colocando os irmãos num pedestal que o Senhor não dá esse direito, essa posição para ninguém. Aquela necessidade de, assim, eu não sou mestre o suficiente, eu não entendo o suficiente, eu preciso ter alguém para me direcionar, eu preciso ter alguém, e eu não digo só dentro da igreja, porque você olhando no mundo em geral, tem muita gente que prefere estar num lugar onde alguém está dando a direção, porque ele não é capaz de tomar uma direção. Ele não é capaz de não ter alguém dando opinião. Hoje, qualquer jornal que você for assistir, você vai ver que jornalista tem 1 e comentarista tem 10. Né? Por quê? Porque o cara dá a notícia, mas é mais interessante para quem ouve a opinião dos outros, porque eles não sabem formar uma opinião própria. Então, esse perigo também é bem importante a gente perceber que é uma falta, esse vácuo na igreja, nos membros, né? De terem a necessidade de colocar alguém nessa posição. E aí é pior nos últimos casos, quando não tem nenhuma supervisão, ou seja, faça o que você quiser, e eu acredito que você é usado por Deus e eu vou atrás do que você direcionar, sem ninguém ao seu lado, sem ninguém aconselhando, sem nenhum, você não está sendo acompanhado por ninguém. Sim. Qual que é essa... por que você acha que a igreja tem essa necessidade de, às vezes, colocar esses irmãos e os perigos disso, inclusive para esses irmãos? Porque tem um momento que, se eu não estou enganado, é Pedro. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam. Que os irmãos, eles recebem ele e querem adorar. Ele falou, ei,
né? É Paulo e Barnabé em Atos 14. Isso, maravilhoso. Então, assim, não, peraí, eu não sou esse cara. Isso. Então, se ele não fosse tão íntimo do Senhor e aprendido diretamente de Jesus o que deveria fazer, aquilo ali já poderia começar a encher o coração dele. Mas quantos de nós, às vezes, recebemos essa adoração, Sim. né? E, cara, é tentador não devolver para Deus e assumir aquilo ali, né? É verdade, infelizmente. Como você consegue enxergar esse papel daí agora da igreja de querer colocar essas pessoas, às vezes, nesses papéis? De novo, a gente se afasta da palavra e aí vira o livro de Juízes, né? O livro de Juízes cada um faz aquilo que parece bem aos próprios olhos. E foi talvez o período mais negro da história. Verdade. E mais decadente da história de Israel. Porque é isso, cada um tem uma opinião, cada um faz um jeito, né? E aí muitas pessoas têm se machucado e ao invés de correr para as escrituras e tentar entender então qual é o jeito, né? Elas se limitam, inclusive nas redes sociais, a gente vê isso com muita abundância, todo mundo batendo em todo mundo, xingando, criticando, malhando o pau, né? Na igreja. E aí depois muitos saem feridos de um sistema assim, né? Tá. Concentrado, abusador muitas vezes. E aí ele resolve começar a igreja dele. E a igreja dele tem o mesmo sistema. Sim. Então o chicote estava na mão do outro, agora o chicote está na minha mão, para ter certeza que ninguém vai bater em mim. Sim. Mas aí eu tô com o chicote na mão, daqui a pouco eu tô batendo nos outros. Existe dois exageros, duas disfunções aí. Tá. Uma é as pessoas acharem que precisam de um guru. Isso que você estava falando, John. É cômodo ter um guru, é legal ter um iluminado, alguém especial, alguém que tem uma comunhão que com ora Deus por mim, extraordinária, estuda por mim. um sacerdote, certo? Um intermediador. Sim. Que ora por mim, que me dá uma palavra de Deus, que passa a mão na minha cabeça, que me dá o espinafre do Popeye ali. Sim, né? sim. Desculpa a referência tão clássica. Sim, sim. Mas para recarregar minha bateria. Isso, e eu saí aí com um olhar de leão aí pelo mundo afora. E a gente, todo mundo quer isso. Todo mundo quer isso, certo? Todo mundo quer um turbo ambulante. Isso. Né? E aí as pessoas colocam no pedestal. Colocam no pedestal e tem muita gente que percebe isso e começa a entrar por esses caminhos e estão aí milionários hoje. Sim. E, por outro lado, existe aquele que vai para outro extremo. Então, ninguém vai falar nada, eu não preciso caminhar com ninguém, e eu sou a minha própria igreja. E aí, não. Mas Deus estabeleceu para a sua igreja a gente andar junto, a gente está caminhando junto. Somos um corpo, Deus deu uns para... Aí Deus vai, Efésios capítulo 4. Então, assim, a gente vê extremos hoje. As pessoas não têm equilíbrio, porque esse equilíbrio só está na palavra de Deus. E as pessoas não querem. As pessoas não querem conhecer a Bíblia, as pessoas não querem. Então, as pessoas, porque se afastam da igreja, da palavra, se afastam do que é ser igreja. E isso tem muitos males, né? Sim. Agora, é importante ressaltar que o presbitério, ele freia o presbitério. Ou seja, nessas funções diaconais e de presbitério, existe uma função muito importante, que não pode ser... Então, assim, antes... vamos dizer assim, antes você tinha uma concentração de poder num cara, certo? Tá. Agora nós temos um monte de caras que não podem ser freados, não é pior, né? Então, assim, não se trata disso. O modelo é o presbitério freia o presbitério. E o presbitério também tem autoridade para repreender a igreja. Por isso que eu digo, é um desafio muito grande viver isso. Pois é. Porque para sair faísca é uma morte do ego. Você viver a liderança conforme está nas escrituras é uma morte do ego, sabe? Muito grande. A gente realmente tem que ser crucificado. Quer um exemplo? Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2 é Paulo repreendendo Pedro. Cara, chamando ele de hipócrita. Certo? Por quê? Porque desde Atos 15 o Concílio de Jerusalém já estava certo que a gente podia ter comunhão em Cristo, tanto com o judeu quanto com o gentil. Sim. Certo? Era um assunto pacífico que todo mundo tinha tratado. Mas ali Pedro dá uma fraquejada, quer fazer uma moral e tal, e o Paulo chega e tesoura já ali. Repreende ele com autoridade, entendeu?
Já parou para pensar por que isso está na Escritura? Né? Porque primeiro, pô, Paulo, tu podia fazer isso num cantinho, certo? Segundo, pô, Paulo, se fez, né, não vai expor, sair fofocando do grande apóstolo Pedro. Sim. Aliás, Paulo, quem é tu, cara? Pedro estava aí antes de ti, Pedro andou com Jesus sobre as águas, ele é uma autoridade, cara. Entendeu? Ele andou com o próprio Cristo 3 anos e tu chegou aí, quer sentar na janelinha, repreendeu o homem de Deus, né? Para pensar, cara, o que o Paulo assumiu ali. Mas Paulo não só faz aquilo, como faz em público, e ainda quando vai escrever para outra igreja que não sabia da treta, Paulo ainda escreve o que aconteceu. Aí você fica assim, mas eu achei que a Bíblia é inspirada, parece uma fofoca que Paulo está detonando com Pedro. Né? Mas de fato, essa palavra é inspirada por Deus. Porque os presbíteros, eles não só podem ser repreendidos, eles devem ser repreendidos pelos demais, pelos seus pares, entende? Então, de novo, é aquela coisa do freio contrapeso, sabe? A gente precisa estar em Deus, temos relação de amizade com presbíteros, com diáconos, beleza, mas aqui a gente está pela Escritura. Nas deliberações também, a gente tem que olhar para as Escrituras juntos e entender qual é o caminho que a Escritura nos mostra. Nesse aspecto, o Senhor foi muito maravilhoso, deixou para nós registrado toda um concílio de como é que os caras tomaram uma decisão polêmica sob pressão. Olha que privilégio que a gente tem. Atos capítulo 15, o concílio de Jerusalém. Eles não estavam bem alinhados, havia um será que sim, será que não? Né? Era uma questão polêmica da circuncisão dos novos convertidos. E a gente vê certinho, né? Os apóstolos, certo? Os apóstolos iam morrer. Eles sabiam disso. Eles precisavam passar esse bastão para os presbíteros. Então, apóstolos e presbíteros igualmente empoderados, entre aspas, se reuniram para debater aquela questão doutrinária. Ele já tinha em Atos 6 passado o bastão do palpável, do servir, da logística, das finanças para os diáconos, certo? Não atender as mesas e tal. Eles falam, nós vamos nos consagrar a palavra e a oração. Em Atos 15 a gente vê esse momento, de como é que o presbitério funciona na vida real. É muito legal isso. E como é que é? Aí você pensa, não, o Pedro sentou na ponta da mesa e falou, o negócio é o seguinte, não, a gente não vê. A gente vê que foi um debate, a Bíblia fala, houve grande debate, um falando por vez, ou seja, de maneira ordenada, cada um podia expor o seu entendimento, né? Depois falou Barnabé, depois falou Paulo, e outros mais, provavelmente deve ter falado, mas o Espírito Santo só mostrou que era plural. Sim. O fato é que depois de bastante conversa, tudo, Tiago pede a palavra e ele fala, olha, irmãos, e aí ele dá uma palavra e o parecer de Tiago prevalece. Por que prevalece? Porque Tiago costura aquela situação com a profecia lá do Antigo Testamento. Certo? Ele diz, isso aqui está acontecendo como disse lá, como previa as Escrituras. E o pessoal olha e fala, é verdade, Tiago tem razão, ele tem base bíblica. Entende? Então, no presbitério, no governo da igreja, diaconal, presbiteral, o que acontece? A gente não é a voz do mais forte, nem do mais velho, nem do mais influente, nem do mais carismático que determina o que será decidido, mas é a autoridade das Escrituras. Sim. A autoridade, à medida que a gente vai alinhando com as Escrituras, a gente vai falando, não, isso aqui está certo. Sim. Então já não é mais assim, é a minha opinião contra a tua. Entendi. Vamos buscar junto entender o que a Bíblia nos ensina, porque a Bíblia arbitra, é o Senhor que é o Senhor da igreja. Então, isso demanda bastante temor de Deus, bastante humildade, para a gente tentar buscar isso daí. No Antigo Testamento já havia isso daí, de maneira protótipa, vamos dizer assim, né? Quando a gente pensa no Antigo Testamento, a gente sempre vem à nossa mente grandes personalidades, né? Tipo, tem um Moisés que sobe sozinho uma montanha, só ele tem uma comunhão com Deus, e aí ele desce com o rosto iluminado, com as tábuas, né? Aquele filme clássico, tal, entendeu? Pô, eu quero ser Moisés e tal, né? Vou pintar minha barba, ver se cresce. Né? E a gente vê outras figuras, figuras da monarquia, como Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então tem toda aquela ideia de, não, quando Deus, eu estou sofrendo, mas um dia eu vou estar sozinho no poder, no trono, né? Mas você vê que mesmo no Antigo Testamento, no caso de Moisés,
A gente vê em Números capítulo 11, por exemplo, Moisés dizendo para Deus, eu não suporto, me mata, eu não consigo levar tanta gente assim. Sim. E aí o Senhor fala para ele, mas vai lá e coloca a mão sobre 70 homens, distribui isso. Jétro, né, o sogro de Moisés, já tinha falado isso para ele em certa ocasião. Então Moisés tinha aquele modelo, provavelmente egípcio, e não, Deus está comigo e tal. Né? Na hora que Deus chamou, ele falou, não, só eu não, mano. Eu preciso pelo menos... né? Mas depois que tu tá no exercício, cara, tu fala, não, é tanta coisa para resolver que deixa que eu mato essas coisas aqui. Fico Então, com a caneta ele sozinho. sobrecarregou. Sim. E ele falou, cara, eu vou morrer, eu não aguento isso aqui. Deus falou, chama 70. E quando ele colocou a mão sobre os 70, os 70 profetizaram. Quando os 70 profetizaram, o trainee, né? Sempre tem. O aprendiz, que era o Josué, falou, opa, peraí, ô Moisés, tu viu, os caras estão 70, estão tudo profetizando, manda eles ficar quietos. Né? Aquela dorzinha de cotovelo e tal. O vice desesperado. Vou perder o meu cargo. Eu acabei de ganhar 70 concorrentes. Né? E Moisés fala assim, você tá com ciúme de mim? Né? Quem dera todo o povo profetizasse. Olha isso. Né? Então veja o coração de Moisés, ele não estava agarrado naquilo. Pelo contrário, ele mostrou quão difícil era aquilo. Mas veja que Moisés, como legislador, né, como aquele que... e Hebreus vai falar disso, Moisés foi fiel, mas Cristo é superior. Então muitas dessas figuras, são poucas, né? Poderia citar também José do Egito, por exemplo, né, que sentou no trono e governava. Mas são figuras do próprio Cristo. O fardo que Cristo levaria na nova aliança, como Salvador do mundo, no caso de José. Na monarquia, você já vê outro desenho. Você vê, por exemplo, de certa maneira, também uma tripartição desses poderes. Porque Deus ungia o rei, mas Deus também ungia o profeta. E Deus também ungia o sacerdote. Então havia 3 poderes ungidos por Deus. Tá. Então você fala assim, não, porque Davi não quis matar Saul porque eles não tocarei no ungido do Senhor. Né? E muitas pessoas querendo arrogar esse ar de intocável, falam, não fala assim, que ele é ungido do Senhor. Tal. Mas veja, se nós chegássemos no Antigo Testamento e falássemos assim, olha, o ungido do Senhor vem aí, né? Um israelita comum diria, qual dos 3? Né? Porque todo mundo que era separado por Deus para uma missão muito específica era ungido por Deus. A unção precede a função. Né? Então, e você vê na dinâmica da antiga aliança os 3, profeta, rei e sacerdote, sendo freio e contrapeso entre si. Então a gente vê a função do profeta. O profeta, quando o rei entrava em pecado e começava a se corromper, o profeta ia lá e falava, ei, batia, pá, freava e puxava ele aqui na chincha, vamos dizer. Não é por aí, entendeu? Muitas vezes morria, mas era papel dele, ele não podia se calar. Sim. Mesma coisa o sacerdote. Segundo a Crônicas 26, tem o caso de Uzias entrando no templo, querendo queimar incenso, e o sacerdote Azarias falou, não, sai daqui, você não é designação sua isso aqui, você está extrapolando. E aí o rei Uzias se revolta e Deus fere ele de lepra e ele mesmo sai. O pessoal expulsa ele. E assim também o rei, que tinha que matar o falso profeta, e tinha que matar o sacerdote de Baal, o sacerdote que corrompia o povo, e assim também o sacerdote. Então você vê e cada vez que um desses 3 ungidos tentava sobressair os outros 2, o povo, se ele conseguisse, o povo caía em desgraça. O povo caía em pecado, entrava em idolatria. Então veja que desde uma disfunção ali. Estava desregulado, não estava da maneira como que alguém tinha se corrompido com orgulho, com exaltação ou com engano. E aí depois entra o Novo Testamento. Aí no Novo Testamento, né, a gente vê Jesus elegendo 12 discípulos. A gente vê em Lucas 22 eles discutindo quem seria o maior entre eles, porque eles tinham essa natureza carnal de competir, fazer um ranking. E o Senhor fala, não vai ser entre os gentios, né? As pessoas desse mundo, elas têm isso daí. E ainda são chamados de benfeitores, né? De novo status. Mas entre vós não será assim. O menor, né, entre vós é que vai ser o maior. Então veja tudo, veja como a Bíblia vai se encadeando de maneira inescapável. A gente não tem como chegar e dizer, não, peraí, daqui que o microfone é meu, mais do que de qualquer um, mais do que qualquer par com essa vocação que o Senhor deu. Né?
daqui Todo mundo que tem espaço para eu exercer sou- a vocação. não. Se você tem a vocação, a igreja reconhece isso, se você é um presbítero que, à luz das características que Paulo fala em 1 Coríntios, em 1 Timóteo 3, que Paulo vai falar lá em Tito, capítulo 1, do diácono, do presbítero, se a igreja reconhece como testemunho, e você mesmo também, né? Em primeiro lugar, você, Sim. e também, por extensão, a família e a igreja. Sim. Se é reconhecido isso, então a igreja deve praticar na prática o que Deus escolheu. E aí tem que haver essa interação e esse caminhar juntos em humildades e santidade, sabendo que o rebanho não é nem seu, nem do presbitério, mas de Deus. Sim. A realidade é que é notável, né? Dentro da igreja a gente percebe assim, pô, esse cara, ele tem o chamado de Deus para a função A, B ou C, né? O que estraga ao longo do tempo é tudo isso, né? Vou botar meu filho, ou até no caso dessa falta de maturidade e de conhecimento das escrituras, né? Sim. Eu vejo a dificuldade muitas vezes exatamente nisso, cara. A igreja não conhece e endeusa um camarada, né? E isso é de nós. A gente é apaixonado por... A gente gosta de ídolos. Sim, Essa é uma verdade, né? Então o Neymar pode ser ruim que for, mas é o Neymar. Não fala mal do Neymar. Né? O Pelé... Não fala... Então a gente é assim. E não é diferente dentro das igrejas. Né? É verdade. A gente acaba idolatrando o nosso pastor. Sim. E, cara... É uma lástima isso, né? E às vezes o cara tem um chamado, né, Gil? Às vezes o cara tem uma vocação, só que ele não tá maduro ainda. Sim. Ele é neófito, ou quando já deveria estar maduro ainda, está bebendo leitinho. E a galera se apega no talento e fala, não, mas ele tem uma vocação ou tem um talento natural. Às vezes é um cara que acabou de se converter, não tem base nas escrituras, mas é um cara que atrai as pessoas. E isso mata o cara. E aí vamos colocar o cara, de novo, mata o cara, né? É escândalo para a igreja. E isso é tão verdade que eu tenho um amigo que aconteceu isso. Ele era cara, dá um microfone para ele que ele ganha a igreja. Ele ganha a igreja. Era incrível. Mas ao longo do tempo, as pedradas o mataram. Sim. E ele ficou, cara, afastado, morto por um bom tempo, pela misericórdia de Deus. O senhor ainda disse, não, mas é eu que tenho um plano contigo. Catou o cara de volta, pela misericórdia de Deus. Mas por um bom tempo ele ficou perdidaço, né? Perdidaço. E até mesmo o índice hoje, né? Estava olhando uns estudos, depois que a gente conversou também, da quantidade de pastores que tiram a própria vida por não caminharem, não dividirem o fardo com os irmãos, né? Com um conselho. É muito triste isso, cara. Cara, assim, famílias que sofrem, por exemplo, as suas esposas hoje, relatos assim que tu fala, caramba, cara, o cara ficava de segunda a segunda atendendo naquela função, a igreja cobrando dele naquela função, e aí sempre tem aqueles irmãos que ficam, né, fazendo contenda, né, é verdade. junto, aquelas facciosos mesmo, vai na casa de um, aí fala de um, olha como é que ele tá, fala no outro, olha como eles estão levando a igreja, né? Sim. Então, é muito importante um assunto como esse, porque não vai denunciar, se você não está fazendo dessa forma, você não é crente, não serve ao Senhor. Não, tem muita gente que sincera de coração. Aprendeu daquela maneira. Segue ali. Sempre pulavam essas partes, o cara entendia que aquilo ali, né? Não entendeu bem e estava servindo a Deus sinceramente, Deus abençoa. Porque Deus é rico em misericórdia, não é? Todos nós temos nossas áreas aí. Mas você vê depois o custo disso, o prejuízo disso, como a gente disse, para a própria pessoa, né? Então é muito difícil você caminhar sozinho. Deus nunca desejou isso, né? Irmãos ao lado ali, né, para dividir esse fardo. Uma pergunta aqui, por exemplo, nesse modelo assim, um diácono pode exortar o presbítero? Pode. Porque assim, né, tem os diáconos, o presbitério ali. Quem tu quer exortar? Fala pra mim. Não. Mas quem faz parte da igreja também tem esse acesso, pode falar, pode. Sim. Nós somos um corpo, Às vezes, muitas vezes,
quando a pessoa Para vem... deixar bem claro. Não, quando porque... a pessoa vem e faz um questionamento sincero, certo? Dizer, mas por que você fez isso? Isso está errado, não está? Até é bom no aspecto que a pessoa veio até você, certo? Então é uma chance, às vezes, de você falar, poxa, realmente eu errei, ou realmente eu estou passando uma impressão muito errada do que eu estava querendo passar. Enfim, isso gera comunhão, gera humildade, legal. sabe? Bom, eu lembro de Davi. Davi se deixou... Até quando o Simei lá, ele estava fugindo de Absalão, né? O cara veio tacar pedra nele e os guardas falaram, vamos degolar esse filho de Belial. E Davi falou, não, calma, deixa eu refletir aqui, quem sabe foi Deus que mandou ele aqui para me repreender e tal, né? Então imagina a gente, né? Não tem isso, né? Nós somos irmãos em Cristo. Agora, quando começa uma calúnia, um falatório, uma coisa mais séria... Sim. O potencial de um escândalo, quando é uma pessoa que tem que ser referência, é maior. Por isso que Paulo fala, olha, se alguém denunciar, ou seja, acusar alguém de estar cometendo um pecado, se for presbítero, averigua com uma segunda pessoa. Porque, cara, Satanás está louco para derrubar essas pessoas, né? Não porque elas estão no topo da pirâmide, pelo contrário, eles estão embaixo servindo. Se eu quero esvaziar um copo d'água, onde é que eu vou fazer o buraco? Na parte mais baixa dele. E assim é Satanás. Ele quer nos atingir enquanto servos do Senhor, que estamos diante da comunidade ali, lavando os pés dos santos, não porque a gente é estrela, mas porque a gente se encurvou e se colocou mais embaixo. E se ele furar o copo lá embaixo, ele esvazia mais gente. Então Paulo faz um alerta, cuidado com denúncias aí e tal, porque senão daqui a pouco o diabo levanta qualquer um, ninguém vai dar crédito, ninguém vai perceber o que está acontecendo. Ô, Giovanni, que conversa maravilhosa, tá? Não, eu a palavra de Deus é demais, cara. É incrível. É bom, né? Incrível. Agora, para a gente se encaminhar para o final, que conselhos, além, né, dos textos aqui, o irmão poderia dar para quem está assistindo agora e até mesmo alguns líderes, né? Sim. Até para que você que está ouvindo aí fala, meu Deus, estou vivendo uma outra coisa, vou sair fora. Então, o que você poderia servir esses irmãos nesse momento? O que eu digo, assim, o que eu poderia dizer é, primeiro, vou dirigir então algumas palavras, assim, se me permite, tá? Com bastante temor e buscando fazer o bem. Aliás, toda a conversa aqui foi movida por isso, tá? Amém. Ninguém veio aqui para ser mais com um pedaço de cabo de vassoura dando nas costas, né? Sim. Porque disso a internet e os meios sociais estão cheios, né? Mas é de ser propositivo e trazer essa reflexão do que a palavra de Deus nos ensina. Se de repente você, que é pastor, que está servindo aí, percebeu que de alguma maneira você não está ajustado, seja porque você está caminhando sozinho, como uma liderança, como líder, né, porque você ocupa esse papel de líder especial ou soberano na sua comunidade, de alguma maneira as pessoas estão te vendo demais como o patrão, como a coroa da denominação ou da igreja que você dirige ou até mesmo você ajudou a começar. Toma muito cuidado, sabe? Não entenda assim que eu estou tentando esvaziar você da sua autoridade perante as pessoas que estão aí caminhando com você. Pelo contrário, sabe? Deus ama a pessoa. E porque Deus ama os seus servos, Deus quer cuidar deles. E a melhor maneira de cuidar é que eles obedeçam à palavra de Deus. O diabo usa as pessoas, estraga a família delas, estraga a emoção delas e depois joga elas no inferno. Deus não tem esse desejo com os seus servos. Deus é diferente. Então Deus quer que você, enquanto servo de Deus que está aqui nos vendo ou nos ouvindo, que você de fato possa estar bem, caminhando, ombreado com outras pessoas que vão te ajudar, que vão te apontar quando você se exceder, que vão criticar as suas ideias, que vão fazer contrapontos com a Bíblia em ângulos que você talvez não percebeu ainda. E isso vai ser saúde para você, para sua família e para a igreja de Deus. Amém. Para você que que faz parte de uma igreja, você percebe que à medida que nós estamos falando, poxa, tem um cara que está lá no topo da minha, né? Tem um cara ocupando essa posição. Não fique desconfiado em primeira mão que ele está mal intencionado. Às vezes, como nós falamos aqui, ele nunca teve contato com isso. Então procure refletir
se o testemunho de vida dessa pessoa é de uma pessoa piedosa e que de repente ela não entendeu isso daí. E verifica a possibilidade, se você também é um crente piedoso, certo? Se você tem alguma maneira de comunicar e fazer esses questionamentos, não no sentido de suspeita ou de pôr abaixo, mas dizer o que o pastor acha dessas passagens, então... Antes da pedra, um espelho. Isso aí, sabe? Maravilhoso. E procurar se cuidar, né? Para colocar Cristo no lugar que só Cristo merece, sabe? Não se escolhe. Talvez você tenha pessoas líderes que foram referências na sua vida, te ajudaram na caminhada, mas não coloca eles num lugar que Deus não tem para eles. Não coloca eles no trono que pertence só a Cristo, ao Senhor, né? por direito, sabe? Nós estamos firmados no Senhor, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa base, Ele é o nosso sustento. E a gente tem que cuidar para não substituir isso sutilmente. É verdade. A gente fala às vezes que está firmado no Senhor, mas daqui a pouco a gente está firmado também no Senhor, vírgula, mais aquela pessoa. E aí o diabo consegue acertar de uma maneira terrível, escandalosa, e aí sopra e ninguém mais sabe o que faz. Sim. Aliás, às vezes não precisa nem o cara entrar em pecado, o líder. Basta ele ficar doente. Aí já ninguém mais sabe onde vai. Parece que Deus fechou o céu e ninguém sabe mais para onde ir. Então, assim, vamos examinar, sabe? Vamos examinar o nosso coração em primeiro lugar e também, né, o que Deus desenhou para a sua igreja, porque a igreja é linda, a igreja é noiva de Cristo, a igreja não tem ruga, não tem mácula, a igreja é a coisa mais linda que existe no mundo. Glória. Mas a igreja tem noivo, né? Esse noivo não é eu nem você. Sim. Nós somos apenas o amigo do noivo que quer fazer com que as duas partes lindas se encontrem e a gente diminua. Que maravilha. Não. E ele falou tanto em firmados que ele faz parte da igreja firmados em Cristo, tá? Tá. Oh, aliás, onde que vocês estão se reunindo? A gente se reúne na Avenida Getúlio Vargas, 608. E a gente está lá, acertando, errando, mas botando a cara no pó, abrindo as escrituras e procurando ser fiéis, como eu disse, fiéis, né? Deus não precisa de gente espetacular, Deus não precisa de gente super talentosa, Deus nunca buscou gênios, Deus nunca buscou... Pelo contrário, Paulo vai dizer que ele escolheu as coisas loucas deste mundo, as fracas, as vis e aquelas que não são, para que a excelência do poder e a glória seja dele. Então a gente está lá, está aprendendo juntos lá, estamos caminhando, mas tem sido uma caminhada bastante enriquecedora e... Enfim, juntos lá, tentando fazer um trono para o Senhor que é digno. Quais são os dias de reunião lá? Quartas e domingos. Quartas e domingos. Quartas e domingos à noite, né? As quartas, 20 horas, cultos de oração, às vezes cultos de estudo. A gente está intercalando, porque a gente precisa das duas asas para voar. E domingo às 19 horas, o culto público. Eu quero agradecer ao Theo Bernardes aqui com a gente. Deus abençoe, tamo junto. Eu tenho a plena convicção que você foi profundamente abençoado e edificado, assim como eu, assim como o Giovanni, assim como o Eric aqui, o Fábio na técnica, que você possa refletir sobre isso, que você possa abrir a sua Bíblia, ler, encontrar esses textos, pedir ao Senhor uma direção, até para conversar com quem você precisar conversar sobre esses assuntos. Eu tenho certeza que assim, episódios como esse ajudam demais a igreja a ponderar sobre as Escrituras, olhar o que está sendo praticado e fazer um espelho, né? Antes da pedra, um espelho. Eu achei maravilhoso, porque você vai se analisar antes de olhar para quem está liderando a sua comunidade de fé. Se analise, vendo o que você pode servir a sua comunidade e os irmãos que estão caminhando com você aí, tá bom? E isso até é muito importante, né, João, que você falou em servir, porque às vezes a gente gosta muito de acusar, de apontar, mas a gente não ajuda, a gente não serve, a gente não quer nada. Não. Eu prefiro criticar o fulano do que estar lá ajudando o fulano a melhorar o negócio dele. Então isso é muito importante, que a gente, isso é todos nós, né? Sim. Tenhamos esse cuidado também de, cara, tá falho nisso. E até eu acho que o Theo falou isso uma vez. Se ali tá falhando em alguma coisa, talvez Deus está te chamando para então ocupar esse cargo.
Muitas vezes a nossa vocação está naquilo que nos incomoda, né? Que nos incomoda. Então, às vezes, tem uma coisa que, cara, isso aí não me incomoda, então é porque talvez Deus não me chamou para aquilo. Mas, pô, essa área me incomoda, me irrita esse negócio aqui. Então é porque talvez Deus te chamou para ir lá e fazer o que tem que fazer. É isso aí. E que a gente faça Não vá para a isso. próxima igreja, às vezes é uma questão de você olhar e falar, Exato. puxa vida, Não vá para a próxima igreja. eu sou a resposta do problema que eu estou vendo. Exatamente. E às vezes tem gente orando para que você Para que saia aconteça isso, né? Para que aconteça isso. Verdade. Ou seja, eu sou a resposta, sou parte da resposta. Isso. Ô, John, eu quero também falar rapidinho para nós encerrar. Ele vai voltar, tá? Tá, não, Vai voltar. esperamos que sim. Tá? Não, nós buscamos ele. Sim. Eu Não descubro onde ele precisa mora. ser assim depois de 4 dias. Tá, como não. né? Mas assim. Eu ouvi gente, dizer que ia ter pizza aí. Não, mas calma, patrocínio mas, na pizza. pegou. Né? Pegou no dia errado, né? Cheio, não. A gente tava sem azeite na botija. Ô, John, ele também, John, é escritor, tá? E ele fez 2 livros, é isso? Isso, são 2 livros. Que a gente não trouxe, tá? Esquecemos, tá? Sim, não. Esquecemos? Já, sim, a gente vai Esquecemos, fazer. Tá. Quem sabe Deus nos dê a oportunidade até de falar um pouquinho sobre literatura e literatura de ficção, que Olha é legal, aí, ó. que é uma Boa, coisa que muito eu legal. gosto Excelente bastante. E então são 2 livros, um é O Cerco, A Luta pela Coroa, é uma alegoria medieval, tem todo um simbolismo espiritual ali, de como Deus nos conquista. E a segunda delas é o livro infantil As Aventuras de Mali e Tetel. Tá? Quem quiser pesquisa lá no Instagram, livro As Aventuras de Mali e Tetel. E perfeito. E que seja a bênção para tua família, para teus filhos. Amém. Quero agradecer você que ficou até aqui, Giovanni. Mais um. Que coisa maravilhosa. Coisa boa, né? Aliás, o que você pede que é importante nesse momento para quem está no YouTube aí acompanhando? Primeiro, se inscrever no nosso canal. Aí, ó. Assinar o sininho ali, tá? Tem um sininho Isso. ali, assine o Aciona sininho. ali. Aciona o sininho ali e pega e compartilhar o aviãozinho de qualquer plataforma que você tá vendo, tá? Tá. Compartilhar, setinha, grupo das tia. Vai lá. Meteu no direto. grupo das tia, nego, a gente vai estourar, a gente vai chegar a 1 milhão de seguidores, tá? Isso. E assim, ó, como quem não quer nada, erra sem querer e joga no grupo do Uber. Isso! Que tá todo mundo Isso. esperando chamada. Isso, e tu, pô, a Pronto, chamada de aparece Cristo. o Theo lá falando, vem, cão. Ah, mas é verdade, assim, pô, compartilha nos stories. É isso. Tem vários cortes saindo diariamente, né, no Instagram, no TikTok. Inclusive, o pastor Theo vai estar lá entre uma dancinha e outra. Sim. A palavra Meu de Deus. Deus sendo pregada por esse maravilhoso. Verdade. E compartilhe, nos ajude nesse quesito, né, que é muito importante. Boa. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. O próximo episódio também tá maravilhoso. Temos Vai mais ser um incrível. convidado aqui. Vai ter episódios que vai estar eu e Giovanni também com a Bíblia aberta, que é incrível, né? Afinal, isso até é importante relembrar você que tá pegando a 4ª temporada. Na primeira temporada a gente falou sobre isso. Quem a gente traz aqui não é por conta de relevância nas redes sociais, não é por conta de algum interesse secundário, não. Porque nós acreditamos que um podcast comum depende do convidado. Nós dependemos apenas do Senhor. Amém. E o conteúdo emana das Escrituras. Então, se tem uma Bíblia aberta, 2 pessoas dispostas a ser usadas pelo Senhor, aí Já é tá tremendo. um baita conteúdo, porque tudo vem do Senhor. Então, quero agradecer mais uma vez Obrigado, gente. ao Theo Obrigado a Bernardo vocês, que está tá? com a gente aí Hospitalidade, pela acolhida. pela 2ª vez, né? E esperamos a 3ª, a 4ª e a 5ª, se Deus Tá permitir. certo, amém. Até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu! Valeu!